Sacrifiquei 3 anos da minha vida na prisão pela minha esposa, abrindo mão de tudo por ela. Mas quando finalmente saí pelas portas da cadeia, nunca imaginei que seria chamado de destruidor de lares pelo novo amante dela. Ele me acusou de ser um parasita e até trouxe uma gangue para minha casa, quebrando tudo no caminho. Quando descobri a verdade, fui tomado por uma raiva que me consumiu. 3 anos atrás, minha esposa, Amanda, se envolveu em um acidente de carro que feriu uma pessoa. Para livrá-la da dura realidade de ir para a prisão, assumi a culpa e cumpri 3 anos atrás das grades. Ao sair, me sentia mais velho e acabado. Amanda estava lá para me receber, e parecia que não tinha envelhecido um dia sequer. Na verdade, ela estava ainda mais radiante. Vê-la comandar a empresa com tanta elegância e ainda demonstrar tanto carinho por mim, fazia cada momento na prisão valer a pena. Justo quando começávamos a aproveitar nosso tempo juntos, me deparei com uma transmissão ao vivo que mostrava um rapaz jovem e bem apessoado conversando com um advogado. Ele estava angustiado, dizendo que vivia com a namorada havia 3 anos. Mas, de repente, um ex-presidiário havia entrado em suas vidas. O jovem desabafava. Esse ex-presidiário está ameaçando minha namorada e até trouxe uma gangue para intimidá-la e obrigá-la a fazer coisas contra a vontade dela. Não tenho medo dele, insistiu. Mas estou apavorado com o que ele pode fazer com ela. Ele acabou de sair da cadeia, quem sabe do que é capaz. Advogado, o que devo fazer? O chat da live explodiu em comentários indignados. Inacreditável! Como pode existir gente tão terrível no mundo? Todo ex-presidiário é problema. Mal sai da cadeia e já está destruindo a vida de alguém. Quem vai para a cadeia nunca é inocente. Gente assim tem que ser punida. Ei, amigo, nem perde tempo com advogado. Chama um grupo que resolva caras assim. Eles sabem como lidar com perdedores como ele. Os comentários vinham como uma enxurrada, cada um mais fervoroso que o outro. Enquanto isso, o advogado na live permanecia calmo. Sua situação não parece muito complicada, mas o mais importante é: você tem alguma prova de que sua namorada está sendo coagida e não agindo por vontade própria? O jovem hesitou, seus olhos vacilaram enquanto respondia. Se eu tivesse provas diretas, por que eu precisaria de alguém como você? Ele continuou. Esse idiota está gastando o dinheiro da minha namorada e vivendo em uma casa mais luxuosa que a minha. Quero que ele pague por isso. Ajuda aí, advogado. Quero que esse cara volte para a cadeia por 10 anos, ou melhor, 100, que nunca mais saia. Conforme o rapaz se exaltava e começava a divagar, o advogado franziu o senho. Se o que você está dizendo é verdade, então deve haver alguma prova. Basta encontrar sua namorada e fazer com que ela denuncie diretamente. Isso resolve tudo. Ela está sendo forçada ou escolheu estar com ele? O jovem, claramente irritado com a pergunta, respondeu rispidamente. Você é um advogado inútil. Se não quer ajudar, esquece. Ele xingou e encerrou a transmissão ao vivo abruptamente. O advogado ficou perplexo, mas rapidamente desconsiderou o caso. Afinal, ele já tinha lidado com todo tipo de gente na carreira. Reconheci o jovem da live e decidi ligar para o setor de RH da empresa para saber mais. Descobri que o nome dele era Marcelo, o assistente de Amanda na firma. Por conta do tom sincero do desabafo durante a live, senti uma ponta de simpatia por ele. Liguei para a Amanda e perguntei: Amor, sobre aquele assistente seu chamado Marcelo, antes que eu pudesse terminar, Amanda me interrompeu. Já demiti ele. Fiquei surpreso, mas não dei muita importância. Marcelo parece estar passando por algum problema. Se não for nada muito grave, talvez pudéssemos transferi-lo para outro setor em vez de demiti-lo, sugeri. Ele foi seu assistente por bastante tempo. Se está enfrentando dificuldades, talvez pudéssemos dar uma chance. Depois de desligar, deixei o assunto de lado e continuei trabalhando remotamente de casa. Mais tarde, lembrei da live e fiquei curioso. Abri outra transmissão ao vivo intitulada Caça Canalhas. Boa noite, pessoal! Estamos no condomínio onde vive aquele canalha ex-presidiário, anunciou uma das apresentadoras do programa. Apertem a estrelinha vermelha. Se alcançarmos 100 mil curtidas, os caça-canalhas vão agir contra esse cretino. Fiquei chocado ao perceber que estavam transmitindo do meu próprio bairro.
Essa área tinha casas de luxo avaliadas em milhões. Por que alguém tão rico recorreria a roubar a namorada de outra pessoa? Intrigado, toquei na estrelinha vermelha para ver no que daria. O grupo Caça-Canalhas contava com apresentadoras atraentes, 2 seguranças corpulentos e equipamentos de filmagem de última geração. A audiência já passava de 5 milhões de pessoas e continuava subindo. Nossa missão é lidar com todos os canalhas de uma vez por todas. Normalmente ajudamos mulheres, mas hoje temos um caso especial. Um jovem chamado Marcelo. Não importa o gênero, estamos aqui para buscar justiça. Enquanto me perdia na transmissão, ouvi batidas fortes na porta. Quando a abri, me deparei com um grupo entrando com câmeras e microfones. Olhem só, pessoal! Este é o ex-presidiário desprezível, gritou um deles. Como é que um ex-presidiário pode se dar ao luxo de viver em uma casa tão bonita? Só pode ser ele que está assediando a namorada do Marcelo, acrescentou outro. Exatamente. Deve ser ele. Isso é inaceitável. Hoje viemos fazer justiça. Câmeras estavam apontadas para mim de todos os lados, enquanto os insultos voavam ao meu redor. Olhei mais atentamente para o grupo e reconheci. Eram os caça-canalhas da transmissão ao vivo. Mas o que diabos eles estavam fazendo aqui? Eu só estava acompanhando a live por curiosidade e agora tudo isso estava acontecendo comigo. Fiquei atônito por alguns segundos. Depois me virei para o grupo e tentei explicar. Pessoal, acho que vocês estão cometendo um engano. Eu também estava assistindo a live de vocês. Estamos procurando por você, interrompeu uma voz forte no meio do tumulto. Era o Marcelo, o mesmo da transmissão. Ele veio até mim com o rosto carregado de fúria e me deu um tapa no rosto. Maldito ex-presidiário, vivendo às custas do dinheiro da minha namorada e curtindo uma casa de luxo dessas. Não tem vergonha? Fiquei chocado com a agressão repentina. Naquela mesma manhã, havia pensado em ajudá-lo. Agora, ele estava me acusando. Eu mal havia saído da prisão. Como poderia estar roubando a namorada de alguém? Os streamers do grupo Caça-Canalhas se posicionaram ao lado de Marcelo, gritando: Olhem para este canalha! Tentando negar tudo na frente da vítima. Esse tipo de lixo merece apodrecer no inferno. Precisamos dar uma lição nesse cara hoje mesmo. Que desculpa patética de homem. As apresentadoras estavam fazendo um verdadeiro espetáculo para atrair visualizações e alguns até cuspiram na minha direção. Ignorei suas palhaçadas e tentei me concentrar no Marcelo. Marcelo, por favor, se acalme. Você está me confundindo com outra pessoa. Cale a boca! Você só está tentando esconder suas ações vergonhosas! Gritou Marcelo, completamente fora de si. Respirei fundo e com um tom mais firme disse: Você realmente está cometendo um engano. Sim, eu acabei de sair da cadeia, mas não sou quem você pensa. Marcelo, ignorando minha explicação, tirou o celular do bolso e mostrou algo que fez meu coração afundar. Era um registro de mensagens entre mim e Amanda. Ela havia salvo meu número como cara da cadeia. Os textos estavam cheios de piadas íntimas sobre nosso relacionamento enquanto eu estava preso. Amanda brincava sobre o quanto sentia minha falta e como o amor dela por mim nunca vacilava. Na época, eu achava tudo divertido, algo bobo entre um casal apaixonado. Mas ao ver aquelas mensagens ali nas mãos de Marcelo, meu estômago revirou. Foi nesse instante que compreendi. A namorada de Marcelo era Amanda. Ele juntou os pontos a partir das mensagens e concluiu que eu era o vilão que arruinou o relacionamento deles. Que absurdo! Sacrifiquei 3 anos da minha vida por Amanda, acreditando que estávamos profundamente apaixonados. Agora parecia que todas aquelas palavras doces dela não passavam de mentiras. No momento em que fui preso, ela seguiu em frente com Marcelo. E agora que eu estava livre, me tornei o vilão da história que eles estavam contando. O alvo de sua fúria e das câmeras. A traição dela me atingiu como um soco. O que eu recebia em troca dos meus sacrifícios era uma humilhação pública e acusações falsas. O sangue ferveu instantaneamente dentro de mim. Olhei diretamente para Marcelo, com a raiva queimando em meus olhos. Marcelo, você precisa falar com Amanda e descobrir a verdade antes de vir me atacar desse jeito. Saí de casa com os passos pesados e o coração apertado. A transmissão ao vivo dos Caça-Canalhas ainda ecoava na minha cabeça.
Marcelo, aquele jovem de olhos ardilosos, já não parecia apenas um assistente traído ou um amante rejeitado. Ele era uma bomba relógio que Amanda havia alimentado, e agora ambos jogavam o peso de suas traições sobre mim. Os insultos, os olhares acusadores, até mesmo o tapa no rosto que ele me deu. Tudo isso queimava minha pele como um ácido. Mas o que realmente me destruía não eram as palavras ou os gestos. Era o riso abafado de Amanda enquanto Marcelo gritava contra mim na frente das câmeras. Ela não disse nada para me defender. Não fez nenhum esforço para desmentir. Não se importou. De alguma forma, aquilo era ainda pior do que os anos na prisão. Quando voltei para casa, mal consegui dormir. Minha mente girava, revivendo cada detalhe daquela noite. Cada palavra cuspida como veneno. Amanda era minha esposa. A mulher por quem eu sacrificara 3 anos da minha vida. Como ela pôde? E Marcelo, aquele rapaz que eu pensei em ajudar? A traição dele era como um prego final no caixão. Na manhã seguinte, precisei sair para comprar algumas coisas. A casa estava um caos, reflexo do meu estado interno. Era cedo e a rua ainda estava tranquila. Voltei carregando sacolas, mas ao dobrar a esquina, senti o cheiro antes de ver. Fumaça, grossa e escura subindo no ar como um prenúncio de destruição. Corri. Meu coração martelava no peito. A fumaça vinha da minha casa. Quando cheguei, era tarde demais. O fogo já tinha consumido boa parte da fachada e os vizinhos estavam reunidos do lado de fora, alguns tentando ajudar com baldes de água, outros filmando com seus celulares. Uma mulher gritou: "É fogo criminoso! Colocaram gasolina ali na frente!" Meus pés ficaram paralisados no chão. Fogo criminoso! Minha mente estava um caos. Eu sabia quem estava por trás disso. Amanda, Marcelo, eles queriam me destruir completamente. E agora eu não tinha mais nada. Um dos vizinhos se aproximou. "Cara, sinto muito. Parece que fizeram isso de propósito. Alguém disse que viram um grupo de gente saindo daqui correndo com capuzes na cabeça." Não respondi. Só consegui olhar para a destruição. A fumaça queimava meus olhos, mas eu sabia que não era só isso. Era a dor da traição, da humilhação, do desespero. Enquanto os bombeiros trabalhavam para apagar o fogo, notei algo estranho. Entre os destroços, na calçada próxima à minha casa, havia um envelope. Estava manchado de cinzas, mas intacto. Peguei-o com cuidado. Não tinha remetente. Apenas meu nome rabiscado na frente. Abri com dedos trêmulos. Lá dentro havia fotos. Amanda e Marcelo juntos. Sorrisos. Abraços. Data marcadas no canto das imagens. Algumas de mais de 2 anos atrás, enquanto eu ainda estava preso. Junto com as fotos havia uma pequena carta. 2 frases apenas. Eles nunca estiveram do seu lado. Comece a olhar além da superfície. Não havia assinatura. Nada que indicasse de quem vinha aquela mensagem. Mas o que ela trazia era mais do que suficiente. Era um novo motivo, um propósito, uma faísca. Os bombeiros terminaram o trabalho, mas o que restou da minha casa era apenas uma pilha de cinzas e escombros. Alguns vizinhos se aproximaram para oferecer ajuda, mas recusei. Eu sabia que não podia ficar ali. Peguei minhas poucas coisas que sobraram e fui embora, sem olhar para trás. Enquanto caminhava, uma nova determinação surgia dentro de mim. Aquela carta não era apenas uma advertência, era um convite. Amanda e Marcelo tinham me tirado tudo. Minha liberdade, minha dignidade, meu lar. Agora era a minha vez de arrancar o que importava para eles. De alguma forma, eu sabia que isso era só o começo. Naquela noite, enquanto eu me escondia em um pequeno motel barato na periferia de São Paulo, decidi que eles iriam pagar. Cada um deles. Marcelo, Amanda, os caça-canalhas e qualquer outro que tivesse colocado um dedo na minha destruição. E então, algo inesperado aconteceu. Uma nova transmissão ao vivo dos caça-canalhas apareceu no meu celular. Dessa vez, não era sobre mim. Era sobre Marcelo e Amanda. Eles estavam em um restaurante chique, comemorando algo. A apresentadora dizia, com um sorriso venenoso: "Parece que o jovem Marcelo está prestes a subir na vida. Rumores dizem que Amanda, a poderosa empresária,
Planeja anunciar algo grande nos próximos dias. Quem sabe um noivado? Meu sangue gelou, mas minha mente já estava funcionando. Eu sabia o que precisava fazer. Eles achavam que tinham vencido, mas estavam muito longe da verdade. Vamos ver quem vai rir por último, murmurei antes de apagar a tela do celular. Passei os dias seguintes em silêncio, observando de longe. Cada movimento de Amanda e Marcelo era um espetáculo público. Eles pareciam gostar dos holofotes, como se o mundo inteiro precisasse saber o quanto estavam felizes juntos. Era como se minhas cinzas fossem o alicerce da felicidade deles. Mas eu sabia que, para construir algo tão podre, os pilares precisavam ser fracos, e eu estava disposto a derrubá-los. O primeiro passo era descobrir mais sobre aquele envelope. Quem o enviou? E mais importante, o que essa pessoa sabia sobre Amanda e Marcelo que eu ainda não sabia? Para isso, precisei recorrer a recursos que há muito tempo não usava. Em um cybercafé de bairro, um lugar discreto e mal iluminado, acessei fóruns anônimos e redes sociais alternativas buscando pistas. Usei palavras-chave relacionadas ao nome de Amanda, à empresa dela e, claro, ao grupo Caça-Canalhas. Descobri que eles não eram tão amadores quanto pareciam. O programa era bem organizado, com patrocínios robustos e um público fiel. Mas também encontrei comentários de pessoas como eu, vítimas de suas transmissões. Pessoas destruídas publicamente, sem chance de defesa. Uma delas chamou minha atenção. Fui exposto por eles como um pai ausente. Minha vida virou um inferno. Perdi meu emprego, minha casa e minha família. Tudo por causa de uma acusação falsa. Eles só ligam para a audiência. Resolvi mandar uma mensagem para aquele homem, pedindo detalhes. Enquanto esperava por uma resposta, uma notificação apareceu no canto da tela. Uma nova live dos Caça-Canalhas começaria em 15 minutos. Por impulso, cliquei no link. A transmissão começou com uma introdução grandiosa. As apresentadoras estavam mais radiantes do que nunca, enquanto anunciavam a nova temporada do programa. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o segmento seguinte, uma reportagem exclusiva sobre Amanda. Hoje temos uma história inspiradora. Amanda Albuquerque, uma empresária que transformou sua vida após uma tragédia pessoal. A voz da apresentadora era melosa, quase debochada. Após um relacionamento complicado com um ex-presidiário, ela superou os obstáculos e encontrou o amor novamente com seu fiel assistente, Marcelo. Fiquei paralisado. Eles estavam reescrevendo a história, apagando os sacrifícios que fiz por ela e me transformando no vilão da narrativa. Enquanto a transmissão seguia, eles mostravam imagens de Amanda sorrindo, comandando reuniões, e até um momento íntimo dela e Marcelo no restaurante. Aquilo era mais do que humilhante. Era uma provocação direta. Quando saí do cybercafé, minha cabeça estava a mil. Eu precisava agir. Mas como? O envelope tinha sido o único trunfo até agora, e eu ainda não sabia quem estava por trás dele. Foi então que ouvi uma voz atrás de mim. Está procurando respostas? Me virei bruscamente. Era um homem magro, com cabelos desgrenhados e olhos fundos. Ele tinha um olhar intenso, quase desesperado. Quem é você? Perguntei, me afastando um pouco. Ele levantou as mãos, mostrando que não estava armado. Meu nome é Jonas. Vi o que fizeram com você. Sei que está procurando justiça ou vingança. E como você sabe disso? Jonas deu um sorriso triste. Porque já estive no seu lugar. Nos sentamos em um banco de praça próximo. Jonas começou a contar sua história. Ele era um programador que teve sua vida destruída pelo Caça-Canalhas 2 anos atrás. Acusaram-no de ser um stalker perigoso baseado em mensagens manipuladas enviadas por uma ex-namorada rancorosa. Sua carreira desmoronou. Ele perdeu contratos, amigos, tudo. Demorei meses para descobrir como eles operam. Eles manipulam informações, distorcem fatos e lucram com o sofrimento alheio. Ele olhou para mim, os olhos ardendo de raiva. E agora estão trabalhando com Amanda. Não é coincidência. Como sabe disso? Ele tirou do bolso um pendrive e o entregou a mim. Tudo o que você precisa está aqui. Conversas, acordos, provas. Amanda usou o programa para te destruir publicamente. Marcelo é só uma marionete dela. Minha mão tremeu enquanto eu segurava o pendrive. Por que está me ajudando?
Jonas deu de ombros. Talvez porque me veja em você. Talvez porque cansei de vê-lo se safando. Não confiei completamente nele, mas aceitei a ajuda. Não tinha outra escolha. Jonas se ofereceu para me ensinar algumas habilidades que poderiam ser úteis, como acessar arquivos confidenciais e mexer com redes sociais sem deixar rastros. Passamos as semanas seguintes em um quarto apertado que ele chamava de escritório, cheio de telas e cabos espalhados. Durante esse tempo, comecei a entender melhor como Amanda havia manipulado tudo, desde o acidente que levou à minha prisão até a maneira como usou Marcelo para limpar sua imagem enquanto me destruía. Mas o momento mais revelador veio quando Jonas conseguiu interceptar uma conversa entre Amanda e Marcelo. Ele colocou os fones no meu ouvido e apertou play. "Você acha que ele já desistiu?" Marcelo perguntou com a voz hesitante. "Não importa se desistiu ou não. Ele não tem nada. É um verme." A voz de Amanda era fria, calculista. "E mesmo que ele tente fazer algo, já destruímos qualquer credibilidade que ele poderia ter." Meu sangue ferveu. "E se ele aparecer de novo?" Marcelo insistiu. Amanda riu. "Então, acabamos com ele de vez. Aquilo foi o suficiente para me convencer. Eles não iam parar até que eu estivesse completamente aniquilado. Mas agora, eu tinha aliados, informações e um plano." No final daquela semana, Jonas me chamou para ver algo no computador. Era uma mensagem anônima enviada para ele. Apenas uma frase. "Se quer mesmo derrubá-los, siga o rastro do dinheiro." Abaixo da frase havia um link. Cliquei e um documento apareceu. Era um contrato envolvendo Amanda, Marcelo e uma empresa offshore. Meu coração disparou. "Isso pode ser a chave para tudo," Jonas murmurou com um sorriso sinistro. Eu sabia que estávamos nos aproximando de algo grande. "Vamos fazer isso, Jonas. É hora de devolver o favor." Sentado diante da tela piscante do computador, a tensão no ar era quase palpável. O contrato no link que havíamos encontrado parecia simples à primeira vista. Uma transação financeira comum entre Amanda, Marcelo e uma empresa sediada em algum paraíso fiscal. Mas Jonas, com sua experiência em rastreamento digital, sabia que havia mais ali. Ele se inclinou sobre o teclado, os dedos dançando rapidamente enquanto explorava os dados ocultos no arquivo. "Aqui está. Olha isso." Ele apontou para uma sequência de números. Eles mascararam transferências de valores absurdos como pagamentos de consultoria. Isso explica como Marcelo foi parar naquele apartamento luxuoso. Amanda usou fundos desviados da empresa para manter o idiota confortável enquanto manipulava a narrativa. Respirei fundo, sentindo a raiva borbulhar dentro de mim. Era muito mais do que traição. Amanda estava construindo um império baseado em mentiras, usando as mesmas táticas que destruíram minha vida. "Isso vai ser suficiente para expor os dois?" Perguntei. Jonas balançou a cabeça. "Ainda não. Precisamos de mais. Algo que amarre tudo e que não possa ser desmentido." Ele me explicou que para vincular diretamente Amanda ao esquema, precisaríamos de provas adicionais, comunicações internas, registros de movimentações financeiras e, talvez o mais difícil, algo que colocasse Marcelo como cúmplice ativo. Naquela noite, a transmissão ao vivo dos caça-canalhas trouxe um novo elemento à equação. Enquanto assistia, notei que uma das apresentadoras mencionava, casualmente, que Amanda faria uma grande revelação em uma coletiva de imprensa dentro de 2 dias. A ideia de vê-la sendo celebrada como uma heroína enquanto eu estava afundado na lama fez meu estômago revirar. Mas algo na forma como a apresentadora falou chamou minha atenção. Era quase como se estivesse brincando, como se soubesse de algo que ninguém mais sabia. "Jonas", chamei, apontando para a tela. "Acho que os caça-canalhas estão mais envolvidos nisso do que imaginamos." Ele analisou a transmissão por alguns segundos antes de responder. "Você pode estar certo. Eles não são só manipuladores de histórias. São parte ativa do jogo. É possível que Amanda esteja usando o programa para criar uma cortina de fumaça enquanto se protege. Foi aí que decidimos mudar de estratégia. Não bastava derrubar Amanda e Marcelo. Os caça-canalhas também precisavam ser expostos." Nos dias seguintes, Jonas e eu nos dedicamos a investigar cada um dos apresentadores do programa.
descobrimos que boa parte da audiência deles vinha de bots contratados, inflando os números para atrair patrocinadores. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. Jonas conseguiu invadir um banco de dados privado conectado ao programa. O que encontramos foi chocante. Um sistema inteiro dedicado a monitorar possíveis alvos para as transmissões. As pessoas eram escolhidas não pela relevância de suas histórias, mas pelo potencial de gerar escândalo e audiência. Olha isso! Jonas apontou para um arquivo intitulado Prioridade Amanda. Dentro, havia detalhes sobre como planejaram a transmissão que me destruiu, com Amanda fornecendo informações diretamente aos produtores. Havia até um cronograma com passos detalhados para manipular Marcelo e fazê-lo acreditar que eu era a fonte de todos os seus problemas. Eu fiquei em silêncio, absorvendo tudo. Não era apenas sobre vingança agora, era sobre destruir todo o sistema que permitia a existência de monstros como Amanda e os caça-canalhas. No dia seguinte, Jonas conseguiu acessar o sistema de e-mails de Amanda. Entre dezenas de mensagens triviais, uma chamou nossa atenção. Era um e-mail recente, enviado por um advogado conhecido por gerenciar acordos obscuros para empresários. A mensagem era curta e objetiva. Os papéis estão prontos. Marcelo está oficialmente desligado como dependente financeiro. Recomendo que finalize a transição antes que ele perceba. Ela está planejando descartar ele também, murmurei. Mais para mim mesmo do que para Jonas. Claro que está. Amanda não deixa pontas soltas. Se Marcelo não for mais útil, ela vai jogá-lo aos lobos como fez com você. Aquilo me deu uma ideia. Se Amanda estava prestes a descartar Marcelo, talvez eu pudesse usá-lo a meu favor. Ele era ingênuo, mas também impulsivo. E, com a abordagem certa, poderia ser manipulado para virar o jogo contra ela. Esperei o momento certo para agir. 2 dias depois, Amanda realizou a coletiva de imprensa. Ela apareceu radiante, vestindo um terno branco impecável, o sorriso perfeito estampado no rosto. Falou sobre novos projetos, crescimento financeiro e sua dedicação à verdade. A plateia aplaudia entusiasmada, enquanto os caça-canalhas transmitiam tudo ao vivo. Foi então que Jonas ativou nosso plano. Durante a transmissão, a imagem de Amanda foi interrompida por uma gravação. Era uma montagem de trechos dos e-mails dela e mensagens de áudio, detalhando como manipulou Marcelo e me destruiu. O público ficou em choque. Amanda tentou desviar, rindo nervosamente e alegando que era tudo manipulado. Mas o estrago estava feito. Jonas garantiu que os arquivos fossem compartilhados por redes sociais e fóruns antes mesmo de a transmissão terminar. Enquanto isso, eu estava em um restaurante próximo esperando por Marcelo. Ele chegou pontualmente, parecendo confuso e desconfiado. "Por que me chamou aqui?" perguntou, cruzando os braços. "Porque você precisa saber a verdade", respondi, deslizando para ele uma pasta com cópias dos e-mails de Amanda. "Ela vai te descartar, Marcelo. Está tirando tudo de você enquanto usa sua imagem para encobrir os próprios crimes." Ele folheou os papéis, o rosto mudando de incredulidade para raiva. Isso é mentira! Amanda jamais faria isso!" "Abra os olhos, Marcelo." Minha voz era firme. "Ela já fez isso comigo. Você é só o próximo da lista." Marcelo hesitou, mas a dúvida já estava plantada. Eu sabia que ele iria confrontá-la, e isso criaria a divisão que eu precisava. Naquela noite, recebi uma mensagem de Jonas. Ele conseguiu acessar as câmeras de segurança do prédio de Amanda. Nas imagens, Marcelo estava lá, gritando com ela no saguão. O rosto dela, normalmente imperturbável, mostrava algo novo, pânico. Amanda estava perdendo o controle. Foi então que Jonas me mostrou algo ainda mais interessante. Entre os documentos que ele havia encontrado, havia um vídeo de uma reunião entre Amanda e um homem desconhecido. No vídeo, ela mencionava um nome que fez meu sangue gelar. Samuel. "Quem é Samuel?" perguntei. Jonas deu de ombros, mas sabia que precisávamos descobrir. Porque pelo tom da conversa parecia que Samuel tinha sido tão enganado quanto eu. E ele estava prestes a entrar no tabuleiro dessa guerra. A tensão entre Amanda e Marcelo crescia, e isso era visível mesmo para um estranho.
Desde o confronto capturado pelas câmeras do prédio, Marcelo havia deixado de ser o amante deslumbrado e começara a se transformar em uma bomba relógio. Ele evitava Amanda em público e parecia estar cavando algo por conta própria. Jonas e eu assistíamos a tudo de camarote, rastreando cada movimento deles. Enquanto isso, o nome Samuel martelava na minha cabeça. Quem era ele? E por que Amanda parecia tão preocupada quando falava sobre ele naquele vídeo? Jonas usou suas habilidades para tentar identificar o homem misterioso, mas a tarefa não foi fácil. Só conseguimos uma pista. Ele era um empresário influente no setor de tecnologia e, segundo rumores, havia tido um desentendimento com Amanda no passado. Essa era a nossa próxima peça. Você acha que esse Samuel vai se aliar a gente? Perguntei a Jonas enquanto ele digitava furiosamente no teclado. Ele olhou para mim por cima dos óculos. Não sabemos o suficiente sobre ele ainda, mas se Amanda o enganou, é provável que ele queira acertar as contas. Gente poderosa não perdoa traições. Jonas localizou uma entrevista antiga de Samuel. O homem, um pouco mais velho, tinha um olhar sério e falava com uma calma quase intimidadora. Ele mencionou ter trabalhado com Amanda em um projeto grande anos atrás, mas a entrevista não entrou em detalhes sobre o que aconteceu depois. Vamos encontrá-lo. Minha voz era firme. Ele pode ser a chave para acabar com Amanda de vez. Jonas conseguiu rastrear Samuel até uma mansão nos arredores de Campinas. Não foi fácil. O homem parecia gostar de manter a privacidade, e sua casa era protegida por altos muros e um sistema de segurança avançado. Eu sabia que simplesmente aparecer lá não era uma opção. Precisávamos de uma desculpa convincente. Fomos até um evento onde Samuel estava programado para aparecer. Era um seminário de negócios e o ingresso não era barato. Jonas conseguiu falsificar credenciais para nós dois. E naquela noite, estávamos dentro do luxuoso salão onde o evento acontecia. Samuel era impossível de ignorar. Mesmo em meio a empresários e investidores importantes, ele se destacava com sua presença imponente. Esperei até que ele ficasse sozinho perto de uma mesa de buffet e me aproximei. Samuel? Chamei, tentando manter a calma. Ele me olhou com desconfiança, mas respondeu: Sim. Quem é você? Alguém que foi arruinado por Amanda Albuquerque. Respondi, direto. E que sabe que você também tem motivos para querer vingança. A expressão dele mudou. Ele olhou ao redor, verificando se alguém estava ouvindo, antes de gesticular para que eu o seguisse. Fomos para uma sala reservada, onde Jonas já estava esperando. Samuel cruzou os braços, o rosto sério. Explique rápido. Não gosto de perder meu tempo. Contamos tudo. Desde o acidente que me levou à prisão até os esquemas fraudulentos de Amanda, passando pela parceria dela com os caça-canalhas. Jonas mostrou os documentos que havíamos reunido, incluindo o vídeo da reunião onde Amanda mencionava o nome de Samuel. Quando terminamos, Samuel estava em silêncio. Ele parecia processar tudo, o olhar fixo em um ponto na parede. Finalmente, ele suspirou. Ela me traiu há anos. Roubou uma patente que desenvolvemos juntos e usou isso para alavancar a própria carreira. Eu considerei expor tudo na época. Mas Amanda é perigosa. Ela tem conexões que a protegem. E agora? Perguntei. Você vai continuar deixando ela destruir vidas enquanto lucra com isso? Samuel me encarou e, pela primeira vez, vi um brilho de raiva em seus olhos. Não, ela já passou dos limites. Nos dias seguintes, Samuel se tornou um aliado improvável. Ele tinha recursos que Jonas e eu jamais poderíamos sonhar em ter. Com sua ajuda, conseguimos acesso a informações ainda mais incriminadoras contra Amanda. Descobrimos que os fundos desviados iam além de Marcelo. Ela também estava explorando funcionários da própria empresa, forçando demissões e manipulando contratos para esconder seus rastros. Mas havia algo ainda mais preocupante. Samuel nos contou que Amanda estava planejando uma fusão com uma empresa internacional, o que solidificaria sua posição no mercado e tornaria quase impossível derrubá-la. Se ela assinar esse contrato, não haverá como tocá-la, Samuel explicou. Precisamos agir antes disso. Concordei, mas sabia que ainda faltava algo. Amanda era inteligente. Ela não confiava em ninguém completamente, nem mesmo em Marcelo.
Eu precisava encontrar um jeito de fazê-la cometer um erro, algo que a expusesse publicamente e a colocasse contra seus próprios aliados. Foi então que a situação com Marcelo chegou ao ponto de ebulição. Durante um evento da empresa, ele apareceu completamente embriagado e confrontou Amanda na frente de vários executivos. Ele gritou sobre como ela estava usando-o e ameaçou expor tudo caso ela não devolvesse o dinheiro que havia transferido para suas contas. Amanda, sempre controlada, conseguiu acalmar a situação na hora, mas o estrago já estava feito. No dia seguinte, Marcelo foi demitido da empresa e expulso do apartamento luxuoso onde morava. Eu sabia que ele estava vulnerável. Era a hora de agir. Encontrei Marcelo em um bar de terceira categoria, afundado em uma cadeira e rodeado por garrafas vazias. Ele nem pareceu surpreso quando me viu. "Veio rir da minha cara?" perguntou com um tom amargo. "Não", respondi sentando-me à sua frente. "Vim te dar uma chance de se vingar." Ele riu, mas era um riso vazio. "Como, hein? Amanda destruiu minha vida. Ela tem todo o poder, todo o dinheiro. O que eu tenho? Nada. Você tem informações." Retruquei. "E eu tenho um plano." Marcelo hesitou, mas a raiva dele era palpável. Depois de alguns minutos de silêncio, ele finalmente concordou em me ouvir. Contei a ele sobre as provas que tínhamos e como poderíamos usá-las para expor Amanda antes que ela fechasse o acordo de fusão. "E o que você ganha com isso?" ele perguntou desconfiado. "Justiça", respondi sem hesitar. "Para mim, para você, para todos que ela destruiu." Marcelo parecia relutante, mas acabou concordando. Ele sabia que, sozinho, não tinha chance contra Amanda. Juntos, poderíamos derrubá-la. Naquela noite, recebi uma ligação de Samuel. Ele estava tenso. Descobri algo importante. Amanda não está apenas desviando dinheiro. Ela está envolvida em algo muito mais perigoso. Preciso que vocês venham até minha casa amanhã para discutirmos. Antes que eu pudesse responder, a ligação caiu. Algo no tom dele me deixou inquieto. Samuel era sempre tão calmo, mas naquela ligação havia uma urgência que eu nunca tinha ouvido antes. Eu sabia que o dia seguinte seria decisivo. No caminho para a mansão de Samuel, algo parecia errado. Eu e Jonas notamos isso assim que nos aproximamos. O portão, normalmente fechado e protegido por câmeras, estava escancarado. Uma das luzes externas piscava intermitentemente, lançando sombras perturbadoras pelo jardim. "Isso não está certo", Jonas murmurou, os olhos atentos a qualquer movimento. O ar tinha um cheiro de ozônio, como se uma tempestade estivesse prestes a começar. Mas o céu estava limpo. O silêncio era pesado demais para um lugar tão movimentado. Respirei fundo e empurrei o portão. Lá dentro, o cenário era ainda mais estranho. A casa de Samuel estava às escuras, exceto por uma luz fraca que vinha do escritório no andar de cima. Jonas colocou a mão no meu ombro. "Tem certeza de que devemos entrar?" "Precisamos saber o que aconteceu", respondi. Minha voz firme apesar do desconforto. Avançamos lentamente, cada passo ecoando no piso de mármore. Quando chegamos ao escritório, a porta estava entreaberta. Empurrei-a com cuidado, revelando a cena mais perturbadora que eu já tinha visto. Samuel estava sentado em sua cadeira de couro, a cabeça caída para trás, os olhos vidrados. Uma garrafa de uísque estava virada na mesa e ao lado dela havia um frasco de comprimidos vazio. Havia uma expressão de dor em seu rosto, mas também algo que parecia determinação. Na frente dele, um tablet ainda brilhava com uma mensagem aberta. Jonas correu até o dispositivo e leu em voz alta. "Se vocês estão lendo isso, então Amanda conseguiu chegar até mim primeiro. Mas ela não vai escapar ilesa. Tudo o que vocês precisam está no cofre atrás da minha estante. Não confiem em ninguém, nem mesmo em quem parece estar do seu lado." Eu olhei para Jonas, que já estava puxando os livros da estante, procurando pelo cofre. "Você acha que foi suicídio?" perguntei, minha voz baixa. Jonas não respondeu imediatamente, mas quando encontrou o cofre e começou a abri-lo, disse: "Não importa o que foi, Samuel sabia que estavam atrás dele. Isso é o que importa agora." Dentro do cofre havia uma pasta volumosa e um pendrive. Pegamos ambos e saímos rapidamente da casa sem olhar para trás.
De volta ao nosso esconderijo, examinamos os documentos. Eles continham algo que mudava tudo. Provas de que Amanda não apenas desviava dinheiro, mas também estava envolvida com tráfico de influência e subornos relacionados ao contrato de fusão que estava prestes a assinar. Samuel havia reunido uma quantidade absurda de evidências, incluindo gravações de conversas onde Amanda admitia manipular o mercado para eliminar concorrentes. Mas o mais alarmante estava no pendrive. Jonas conectou o dispositivo ao computador e abriu os arquivos. Um deles era um vídeo gravado em segredo por Samuel. Ele mostrava Amanda em uma reunião com dois homens que eu não reconhecia. Eles falavam sobre eliminar ameaças e garantir que ninguém pudesse interferir nos negócios. "E quanto ao meu marido?" Amanda perguntou, sua voz tão fria que me arrepiou. Um dos homens sorriu. "Ele já está destruído. Não se preocupe com ele." A raiva queimou dentro de mim. Ela não apenas planejou minha queda, mas fez isso com um prazer quase doentio. "Isso é suficiente para acabar com ela", Jonas disse, seus olhos brilhando de excitação. Mas algo ainda me incomodava. A última frase da mensagem de Samuel ecoava na minha cabeça. "Não confiem em ninguém, nem mesmo em quem parece estar do seu lado." Enquanto Jonas trabalhava para organizar as provas e preparar uma exposição pública, decidi procurar Marcelo. Ele ainda era uma peça essencial no nosso plano. Precisávamos que ele corroborasse as informações para tornar tudo ainda mais devastador. Encontrei-o em um pequeno quarto alugado, um lugar muito distante do luxo que ele havia desfrutado enquanto estava ao lado de Amanda. Ele parecia um homem derrotado, mas a raiva ainda queimava em seus olhos. "O que você quer agora?" ele perguntou, a voz carregada de cansaço. "A chance de acabar com ela de vez", respondi. Ele me encarou por alguns segundos, como se estivesse tentando decidir se acreditava em mim. Finalmente, assentiu. "O que você precisa que eu faça?" Expliquei o plano em detalhes. Marcelo seria a peça central de uma coletiva de imprensa que Jonas estava organizando em segredo. Ele confirmaria os esquemas de Amanda e revelaria tudo o que sabia sobre os bastidores da empresa. "E o que eu ganho com isso?" ele perguntou, ainda desconfiado. "Sua liberdade. Ela está te usando, Marcelo. Se você não agir agora, vai acabar como Samuel." Ele hesitou, mas finalmente concordou. 2 dias depois, Jonas e eu estávamos finalizando os preparativos para a coletiva quando algo inesperado aconteceu. Uma notificação no celular de Jonas mostrou que os caça-canalhas haviam anunciado uma transmissão ao vivo urgente. Quando abrimos o link, vimos Amanda sentada diante de uma mesa, com o rosto perfeitamente maquiado e uma expressão de indignação ensaiada. "Hoje, quero expor uma das maiores traições que já enfrentei", começou ela, olhando diretamente para a câmera. "Meu ex-marido, um ex-presidiário perigoso, está tentando arruinar minha carreira com mentiras absurdas. E ele não está sozinho. Um pequeno grupo de criminosos e oportunistas está espalhando informações falsas para me difamar." Meu coração afundou. Amanda estava nos atacando antes que tivéssemos a chance de agir. "Mas eu não vou me intimidar", continuou ela. "Minha equipe jurídica já está trabalhando para processar todos os envolvidos. A verdade prevalecerá." Jonas olhou para mim, o rosto pálido. "Isso muda tudo. Ela acabou de nos colocar no radar de todo mundo." Mas enquanto ele falava, percebi algo. A transmissão ao vivo tinha um detalhe estranho. Atrás de Amanda havia uma pintura grande e familiar. Era a mesma que estava pendurada no escritório de Samuel. "Jonas, pause o vídeo. Agora." Ele obedeceu, e eu me aproximei da tela. A pintura era inconfundível. "Ela está na casa dele." Jonas arregalou os olhos. "O quê?" "Amanda está na casa do Samuel. E se ela está lá?" Minha voz falhou enquanto uma nova possibilidade terrível surgia na minha mente. Amanda não estava apenas nos atacando publicamente. Ela estava tentando apagar qualquer evidência que pudesse ligar sua imagem aos crimes. "Temos que agir rápido", murmurei. Com a raiva substituindo o medo, Amanda estava nos forçando a acelerar nosso plano. E isso significava que o confronto final estava mais próximo do que nunca. Amanda estar na casa de Samuel não era apenas uma afronta.
Era um claro movimento para encobrir suas falhas. A pintura que reconheci no vídeo não deixava dúvidas. Ela sabia que as provas estavam ali. Ou pior ainda, estava buscando algo que Samuel não nos contou. Eu e Jonas não podíamos esperar. Fizemos as malas com pressa e saímos naquela mesma noite. Pegamos a estrada rumo à mansão de Samuel, enquanto uma sensação de urgência crescia em cada quilômetro percorrido. Marcelo, que havia se comprometido a nos ajudar, ficou em São Paulo, aguardando instruções para entrar em cena no momento certo. A noite estava fria e silenciosa quando finalmente chegamos à propriedade. Jonas estacionou o carro a uma distância segura e seguimos a pé até a entrada. A mansão estava completamente iluminada, uma visão fantasmagórica em contraste com o vazio do terreno ao redor. "Tem gente lá dentro", sussurrou Jonas, apontando para um dos andares superiores. Sombras se moviam atrás das janelas. "Não tem como saber se ela ainda está aqui", respondi, olhando ao redor. "Mas se estiver, não podemos deixar que ela saia sem descobrir o que veio buscar." Jonas assentiu. Ele tinha trazido algumas ferramentas de hacking, caso precisássemos acessar sistemas de segurança. Mas pelo que vimos, o portão estava entreaberto e não havia sinais de vigilância extra. Ou Amanda estava confiante demais, ou tinha limpado o local às pressas. Entramos na casa com cuidado, os passos ecoando pelos corredores vazios. A luz amarelada dos lustres tornava o ambiente surreal, como se estivéssemos em um filme de suspense. Cada cômodo parecia um lembrete silencioso do poder e da influência que Samuel havia acumulado, e que Amanda agora tentava apagar. No escritório onde havíamos encontrado Samuel morto, algo estava diferente. A mesa estava limpa, os papéis que ele costumava deixar espalhados haviam desaparecido, mas Jonas, com seu olhar atento, apontou para um pequeno dispositivo preso embaixo do tampo da mesa. Um gravador. Samuel sabia que estava sendo vigiado. Ele murmurou, pegando o aparelho e conectando ao laptop. Enquanto Jonas tentava acessar os dados do gravador, ouvi vozes vindo do corredor. Eram abafadas, mas claramente femininas. Amanda ainda estava lá. Fiz sinal para Jonas ficar quieto e saí para investigar. Segui as vozes até a sala principal, onde Amanda estava acompanhada de 2 homens. Um deles era o mesmo que aparecia no vídeo que Jonas havia encontrado. Eles discutiam algo com urgência, enquanto Amanda gesticulava de forma agressiva. "Vocês tinham uma única tarefa: garantir que os documentos nunca chegassem às mãos erradas." Ela sibilou, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e medo. "Fizemos o que foi possível. Samuel agiu rápido demais", respondeu o homem, visivelmente desconfortável. "Isso não é suficiente", Amanda gritou. "Se aquele idiota do meu ex-marido expuser algo, vocês vão pagar caro." Meu sangue ferveu ao ouvir aquilo, mas respirei fundo. Não era o momento para agir impulsivamente. Observei enquanto eles continuavam discutindo. Um dos homens entregou a Amanda uma pasta preta. "Está tudo aqui", ele disse. "É melhor garantir que não sobre nada." Ela abriu a pasta e analisou o conteúdo rapidamente antes de fechar com força. "Ótimo! Agora saiam daqui." Os homens saíram apressados, deixando Amanda sozinha na sala. Voltei para o escritório, onde Jonas ainda estava concentrado no laptop. "Temos que agir agora", sussurrei. "Espere", ele respondeu, ajustando o fone de ouvido que havia conectado ao gravador. "Há algo aqui." Depois de alguns segundos, Jonas ativou o áudio para que eu pudesse ouvir. Era uma conversa entre Samuel e Amanda. "Você acha que pode continuar jogando com a vida das pessoas sem consequências?" Samuel dizia, com a voz carregada de raiva. "Eu faço o que é necessário", Amanda respondeu friamente. "E você sabe disso. Isso vai acabar te destruindo, Amanda. Uma hora, o castelo de cartas desaba. E é por isso que você está aqui, para garantir que isso não aconteça." Houve uma pausa no áudio, seguida pela voz grave de Samuel, agora mais calma. "Se você acha que pode continuar assim, está enganada. Eu tenho tudo o que preciso para expor você." O silêncio seguinte era ensurdecedor, até Amanda responder com um tom de ameaça. "Se fizer isso, Samuel, será o seu fim."
O áudio terminou, mas a mensagem era clara. Samuel tinha mais do que Amanda poderia imaginar, e ela sabia disso. Antes que pudéssemos decidir o próximo passo, ouvi passos se aproximando. Amanda estava vindo em direção ao escritório. Apaguei as luzes rapidamente e me escondi ao lado da porta. Jonas ficou atrás da mesa, com o laptop ainda conectado ao gravador. Amanda entrou, segurando a pasta preta com força. Ela olhou ao redor desconfiada, mas não parecia ter nos notado. Colocou a pasta sobre a mesa e começou a abrir as gavetas, como se procurasse algo. "Vamos resolver isso logo", murmurei para Jonas, saindo das sombras. Amanda deu um salto ao me ver, mas rapidamente recuperou a compostura. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou, sua voz mais afiada do que nunca. "Acho que a pergunta é o que você está fazendo aqui", respondi, apontando para a pasta sobre a mesa. "Veio terminar de apagar suas evidências, Amanda?" Ela riu, mas era um riso forçado. Você nunca soube o seu lugar, não é? Sempre tentando bancar o herói, mas nunca passando de um perdedor. Dei um passo à frente, encarando-a. Talvez eu seja um perdedor, mas pelo menos não construí minha vida destruindo a dos outros. Ela me olhou com desprezo, mas antes que pudesse responder, Jonas se levantou atrás da mesa segurando o gravador. "Isso aqui diz o contrário, Amanda." O rosto dela perdeu toda a cor. Amanda tentou negociar, tentou intimidar, mas sabíamos que ela estava encurralada. Pegamos a pasta e saímos antes que ela pudesse chamar ajuda. Quando chegamos ao carro, Jonas começou a revisar o conteúdo. A pasta continha documentos que ligavam Amanda a uma rede de subornos envolvendo figuras políticas e empresariais. Era a peça que faltava para derrubar não só a fusão, mas toda a reputação dela. Enquanto dirigíamos de volta, o celular de Jonas vibrou com uma mensagem anônima. Era uma frase curta, mas poderosa. O passado sempre volta para assombrar. Samuel ainda tinha mais. Olhei para Jonas, confuso, mas ele apenas deu de ombros. Não sabíamos o que aquilo significava, mas estávamos prestes a descobrir. Voltamos ao nosso esconderijo em São Paulo, com a sensação de que finalmente tínhamos vantagem. A pasta com os documentos, o áudio do gravador e o comportamento errático de Amanda indicavam que ela estava começando a perder o controle. Mas a mensagem enigmática que Jonas recebeu no caminho continuava nos assombrando. Samuel ainda tinha mais. Depois de algumas horas de descanso, Jonas mergulhou de cabeça no conteúdo dos documentos e nos arquivos restantes do gravador. Enquanto ele trabalhava, decidi verificar as redes sociais para medir o impacto do movimento de Amanda contra mim. Não foi surpresa encontrar uma avalanche de apoio a ela. Os caça-canalhas fizeram um ótimo trabalho em me pintar como o vilão. "Olha isso", Jonas chamou, interrompendo meus pensamentos. Ele girou a tela do laptop para mim, mostrando um vídeo gravado por uma câmera de segurança que não havíamos notado antes no arquivo de Samuel. Era a Amanda. E não estava sozinha. A gravação mostrava a Amanda e os dois homens que a acompanhavam na mansão discutindo o que parecia ser uma transação importante. Mas o que realmente chamou nossa atenção foi o nome que um deles mencionou. "O Samuel guardou cópias no cofre da sede antiga. Precisamos resolver isso antes que alguém chegue lá." A sede antiga. Era um prédio que pertencia a Samuel, usado como escritório antes de ele mudar para a mansão. Se ainda havia algo lá, poderia ser a peça final do quebra-cabeça. "Precisamos ir até lá", falei, já me levantando. Jonas me olhou com ceticismo. "Você está falando sério? Amanda pode ter enviado gente para lá também. Exatamente por isso que não podemos esperar. Se ela conseguir apagar as últimas evidências, perdemos tudo." Chegar à antiga sede de Samuel não foi tão difícil. O prédio, localizado em uma área comercial de São Paulo, parecia abandonado, com janelas empoeiradas e portas trancadas, com correntes enferrujadas. Mas, ao observarmos mais de perto, notamos algo estranho. Havia luzes acesas no terceiro andar. Jonas e eu entramos com cuidado, usando ferramentas improvisadas para abrir uma entrada lateral. O interior do prédio estava empoeirado e silencioso, exceto pelos passos distantes que podíamos ouvir vindo do andar superior. "Alguém já está aqui", sussurrou Jonas. "E vamos descobrir quem é", respondi.
tentando manter a calma. Subimos lentamente, usando as sombras para nos esconder. Quando chegamos ao terceiro andar, vimos dois homens remexendo arquivos em uma sala cheia de estantes. Não eram os mesmos que vimos no vídeo anterior, mas pelo uniforme preto e o equipamento de comunicação, estava claro que eram profissionais. Precisamos tirá-los daqui, Jonas sussurrou, ou esperar até que eles saiam e pegar o que restar. Mas antes que pudéssemos decidir, um som ecoou pelo prédio. Algo caiu em algum lugar no andar inferior. Os homens na sala pararam o que estavam fazendo e saíram apressados para investigar. Essa é a nossa chance, falei, entrando na sala. Procuramos entre os arquivos restantes, mas parecia que a maior parte já havia sido levada ou destruída. Jonas encontrou um armário trancado e começou a trabalhar na fechadura enquanto eu continuava vasculhando os papéis espalhados. Finalmente, o armário cedeu, revelando um pequeno cofre portátil. "É aqui que está o ouro", Jonas murmurou, pegando o cofre. Antes que pudéssemos sair, ouvimos passos pesados no corredor. Os homens estavam voltando e, pelo som, não estavam sozinhos. "Eles trouxeram reforços", sussurrei, meu coração disparando. Jonas e eu nos escondemos atrás de uma das estantes enquanto o grupo entrava na sala. "Alguém esteve aqui", um deles disse. O armário foi aberto. "Verifiquem o prédio inteiro", ordenou outro com a voz firme. Eles começaram a revistar o andar, e sabíamos que seria apenas uma questão de tempo até nos encontrarem. Olhei para Jonas, que segurava o cofre como se fosse sua vida, e fiz sinal para que ele me seguisse. Conseguimos sair da sala sem ser vistos, mas o grupo estava nos cercando rapidamente. Descemos pelas escadas o mais silenciosamente possível, mas ao chegarmos ao térreo, fomos surpreendidos por um dos homens. Ele nos viu e gritou algo em seu rádio antes de avançar. "Corre!" gritei para Jonas, empurrando o homem para o lado enquanto ele disparava pela porta. Os outros já estavam descendo e sabíamos que não teríamos muito tempo. Jonas conseguiu alcançar o carro enquanto eu tentava ganhar tempo. Quando finalmente entrei no veículo, ele arrancou em alta velocidade, deixando os homens para trás. De volta ao nosso esconderijo, Jonas abriu o cofre. Dentro, encontramos um pequeno pendrive e um bilhete escrito à mão. "Se você chegou até aqui, então sabe que Amanda está no centro de tudo. Mas não é só ela. Existem forças maiores em jogo. Use isso com sabedoria." O pendrive continha vários arquivos, mas um deles era diferente. Era uma gravação de vídeo. Samuel estava sozinho, falando diretamente para a câmera. "Se você está assistindo a isso, então provavelmente já sabe o que Amanda fez. Mas ela não agiu sozinha. Há pessoas acima dela, controlando os fios, garantindo que a verdade nunca venha à tona. Eu tentei lutar contra eles, mas meu tempo está acabando. Você precisa terminar o que comecei." Ele fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera, como se estivesse falando comigo. "Você precisa expor tudo. Não deixe que eles vençam." Jonas olhou para mim e eu sabia o que ele estava pensando. A luta que pensávamos ser contra Amanda era muito maior do que imaginávamos. E agora sabíamos que havia mais inimigos do que podíamos contar. A revelação no vídeo de Samuel foi um soco no estômago. Eu sabia que Amanda não era capaz de tantas atrocidades sozinha, mas ouvir aquilo de alguém como ele, que estava no olho do furacão, trouxe um peso completamente diferente. O que quer que estivesse por trás dela era muito maior, muito mais perigoso. Jonas ficou em silêncio por um tempo, processando as informações. "Então ela é só uma peça do tabuleiro?" ele disse finalmente. "Uma peça importante, mas não a única", respondi. O pendrive tinha mais arquivos. Samuel, sempre meticuloso, deixou evidências de transações suspeitas, envolvendo figuras políticas, empresários de renome e até mesmo membros do judiciário. Era como se ele tivesse criado uma teia completa, com Amanda no centro, mas conectada a algo muito maior, uma rede de corrupção que atingia os níveis mais altos do poder. "Isso é grande demais", Jonas murmurou, passando as mãos pelo cabelo. "Se divulgarmos isso agora, vão nos caçar como fizeram com ele." "Exatamente", respondi. "Por isso precisamos de mais. Algo que exponha cada um deles de forma irrefutável. Passamos dias analisando os dados no pendrive,
cruzando informações e montando uma linha do tempo. Enquanto isso, Amanda continuava sua ofensiva pública, tentando desacreditar qualquer pessoa que ousasse se opor a ela. O que ela não sabia era que, com cada movimento desesperado, mais evidências surgiam. Um dos documentos no pendrive mencionava um nome que se repetia: Victor Tavares. Ele era descrito como o patrocinador, uma figura influente que parecia puxar os fios nos bastidores. Quem é esse cara? Perguntei a Jonas. Ele pesquisou o nome e encontrou centenas de resultados. Entrevistas, fotos em eventos, manchetes de jornal. Victor era um empresário bilionário, com interesses em vários setores, desde construção civil até tecnologia. Ele tinha conexões com políticos poderosos e era frequentemente elogiado por sua visão inovadora. Se ele é o patrocinador, faz sentido, Jonas comentou. Alguém com esse nível de poder pode proteger Amanda e garantir que ela seja intocável. Decidimos começar a investigar Victor. Enquanto Jonas usava suas habilidades para acessar informações sigilosas, resolvi testar outra abordagem. Marcelo. Eu o procurei em seu quarto alugado, onde ele parecia estar mergulhado em uma mistura de raiva e depressão. Ele estava com olheiras profundas e o quarto cheirava a álcool. O que foi agora? Ele perguntou sem nem olhar para mim. Preciso de informações sobre um homem chamado Victor Tavares, respondi. Indo direto ao ponto, Marcelo franziu a testa, parecendo confuso. Victor, o que ele tem a ver com isso? Você sabe quem ele é? Claro que sei. Ele é o verdadeiro dono da empresa. Amanda sempre dizia que respondia diretamente a ele. Eu fiquei em silêncio por um momento, absorvendo aquela informação. Se Victor era o verdadeiro dono, então Amanda era apenas uma gerente de luxo. Você tem algo que possa nos ajudar? Alguma coisa que prove a ligação entre eles? Marcelo balançou a cabeça. Não tenho provas, mas sei de uma coisa. Amanda morre de medo dele. Aquela frase acendeu uma ideia. Se Amanda temia Victor, então talvez pudéssemos usar isso contra ela. De volta ao esconderijo, contei a Jonas sobre a conversa com Marcelo. Ele parecia cético, mas concordou que explorar a relação entre Amanda e Victor era essencial. Foi então que encontramos algo interessante. Jonas conseguiu acessar e-mails trocados entre Amanda e Victor, onde ela mencionava uma reunião especial para discutir ajustes necessários no acordo de fusão. A reunião estava marcada para acontecer em um hotel de luxo em Brasília dentro de 2 dias. Essa é a nossa chance, falei. Precisamos estar lá. E fazer o quê? Jonas perguntou. Não podemos simplesmente aparecer. Podemos se formos discretos. Se conseguirmos gravar essa reunião, podemos descobrir exatamente o que está acontecendo. 2 dias depois, estávamos em Brasília, no hotel onde a reunião aconteceria. Jonas conseguiu alugar um quarto no mesmo andar onde Amanda e Victor estariam. Passamos a manhã montando equipamentos de gravação, incluindo microfones escondidos nos corredores e câmeras apontadas para as portas. À tarde, Amanda chegou, acompanhada de 2 seguranças. Ela parecia nervosa, constantemente olhando por cima do ombro. Pouco depois, Victor apareceu. Ele era um homem imponente, de terno impecável e um sorriso que exalava confiança, ou talvez arrogância. Jonas monitorava tudo pelo laptop enquanto eu assistia da janela. Eles estão entrando na sala de reuniões, Jonas informou. A sala era protegida por seguranças, mas conseguimos captar o áudio através de um microfone direcionado que Jonas instalou na ventilação. O que ouvimos mudou tudo. Essa fusão precisa acontecer sem problemas, Victor dizia, sua voz firme. Se alguém interferir, você sabe o que fazer. Estou lidando com isso, Amanda respondeu, tentando soar confiante. Meu ex-marido e aquele hacker não serão problema. Victor riu, mas havia algo de frio naquilo. Espero que não estejam subestimando-os. Pessoas desesperadas fazem coisas imprevisíveis. Houve um silêncio tenso antes de Victor continuar. E quanto aos documentos que Samuel deixou? Amanda hesitou. Estamos cuidando disso. Não haverá rastros. Victor suspirou impaciente. Se isso der errado, Amanda, você não será a única a pagar. Enquanto ouvíamos, Jonas me cutucou no ombro, apontando para a tela.
Alguém estava mexendo na porta do nosso quarto. Antes que pudéssemos reagir, a porta foi aberta com força, e 2 homens armados entraram. "Larguem tudo!" Um deles gritou. Fomos tirados do quarto à força e levados para um porão no hotel, onde Victor e Amanda já estavam esperando. Amanda parecia furiosa, mas Victor estava calmo, quase divertido. "E vocês realmente acham que podem ganhar esse jogo?" Ele perguntou, me encarando. Antes que eu pudesse responder, Amanda deu um passo à frente. Eu disse que ele era um problema. Devíamos ter acabado com isso antes. Victor levantou a mão, silenciando-a. "Não, ainda podemos usar isso a nosso favor." Ele se aproximou de mim, inclinando-se para que apenas eu pudesse ouvir. "Você quer justiça? Então lute por ela. Vou te dar uma chance de sair daqui vivo, mas se falhar, vai desejar nunca ter nascido." Ele se afastou, deixando as palavras no ar. Amanda parecia confusa, mas não questionou. Os homens nos soltaram e fomos escoltados para fora do hotel. Enquanto caminhávamos para longe, ainda tentando entender o que acabara de acontecer, recebi uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido, mas o texto dizia: "Victor é mais vulnerável do que parece. Procure o nome Marina Torres." Olhei para Jonas, que já estava pesquisando. Ele olhou para mim com um sorriso sombrio. "Acho que encontramos o calcanhar de Aquiles dele. Marina Torres." O nome parecia simples, mas sua menção no contexto de Victor e Amanda carregava um peso que ainda não entendíamos. Enquanto Jonas digitava no laptop, suas expressões mudavam de curiosidade para surpresa e, por fim, algo próximo de choque. "Encontrei ela", disse ele, virando a tela para mim. Na foto de um site antigo, uma mulher jovem de cabelos castanhos e sorriso tímido aparecia ao lado de Victor. Ela usava um vestido branco simples, em contraste com o terno impecável dele. A legenda explicava tudo. "Victor Tavares e sua filha, Marina, em evento beneficente de 2015. "Ela é filha dele?" Perguntei, atônito. "Era", Jonas respondeu com o olhar fixo em outra aba. "Parece que ela desapareceu misteriosamente em 2017. A mídia noticiou como se fosse um sequestro, mas o caso foi abafado rápido demais. Algo estava errado. Um homem como Victor, com sua influência e recursos, teria feito de tudo para encontrar a filha. Mas não havia menções a resgates, buscas prolongadas ou suspeitos. Era como se ele quisesse que o desaparecimento fosse esquecido." Jonas continuou a cavar. Encontrou um pequeno fórum onde o caso ainda era discutido por teóricos da conspiração. Entre os comentários, um chamou nossa atenção. Marina sabia demais sobre os negócios do pai. Victor não lidou bem com isso. Era uma acusação grave, mas vinda de um anônimo em um fórum obscuro, não tinha peso suficiente para ser usada diretamente. Ainda assim, nos deu um ponto de partida. Se Marina desapareceu porque sabia demais, então alguém ligado a ela pode ter informações sobre isso, Jonas comentou. Quem seria? Ele digitou mais algumas palavras e encontrou um nome repetido em registros de eventos beneficentes. Dr. Renato Borges, um médico que dirigia uma ONG com a ajuda de Marina. "Esse cara pode ser a nossa conexão", concluí. Rastrear o Dr. Renato foi mais fácil do que esperávamos. Ele ainda dirigia a ONG, mas agora operava em um bairro humilde na zona norte de São Paulo. Fomos até lá sem aviso, disfarçados o suficiente para não chamar atenção. O pequeno prédio da ONG era simples, com paredes desgastadas e um letreiro desbotado. Entramos e encontramos Renato em um pequeno consultório, atendendo pacientes gratuitamente. Ele parecia cansado, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que desmentia sua idade. "Posso ajudar?" Ele perguntou, olhando para nós com desconfiança. "Meu nome é João", menti. "Precisamos falar sobre Marina Torres." O nome foi como uma faísca. Renato ficou rígido, os olhos estreitando. "Por que vocês querem saber sobre Marina?" "Porque acreditamos que o desaparecimento dela está ligado a Victor Tavares e aos crimes dele", respondi. Renato hesitou por um momento, mas então suspirou, indicando 2 cadeiras. "Entrem, mas sejam rápidos." Sentados em seu consultório, Renato nos contou uma história perturbadora.
Marina era apaixonada pelo trabalho humanitário e começou a questionar de onde vinha o dinheiro que financiava a ONG. Ela investigou por conta própria e descobriu que a fortuna de seu pai vinha de negócios escusos, subornos, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Ela era jovem e idealista. Renato continuou. Achava que podia confrontá-lo, mudar as coisas. E o que aconteceu? Perguntei. Renato hesitou antes de responder. Ele ameaçou destruir tudo o que ela amava. E quando ela tentou expor as provas que tinha, bem, ela desapareceu. Você acredita que ele a matou? Jonas perguntou, direto. Renato balançou a cabeça. Não sei, mas se ela ainda está viva, não está em um lugar onde pode falar. E as provas? Insisti. Você sabe o que aconteceu com elas? Renato olhou para mim com uma expressão que misturava desespero e esperança. Antes de desaparecer, Marina me entregou uma cópia de tudo. Eu guardei, mas sabia que, se usasse, Victor me eliminaria também. Onde está? Jonas perguntou impaciente. Renato apontou para uma estante velha no canto da sala. Ele se levantou, puxou um livro de capa dura e revelou um pendrive escondido em um compartimento secreto. Isso é tudo o que eu tenho. De volta ao nosso esconderijo, Jonas analisou o conteúdo do pendrive enquanto eu vigiava pela janela, ainda sentindo o peso da conversa com Renato. Quando Jonas finalmente falou, sua voz estava carregada de empolgação. Isso é enorme! Marina tinha acesso direto aos contratos do pai. Há e-mails, transações bancárias, até gravações de áudio. Victor está diretamente envolvido com praticamente todos os esquemas que Amanda executou. Isso é suficiente para derrubar ele? E Amanda também. Ela é mencionada várias vezes como peça essencial nas operações dele. Estávamos prontos para o golpe final. Jonas montou um plano. Usaríamos as informações do pendrive para criar uma transmissão ao vivo, expondo Victor, Amanda e todos os envolvidos de uma só vez. Marcelo seria a peça-chave, confirmando publicamente o que sabíamos sobre Amanda e seu papel nos esquemas. Mas antes que pudéssemos começar, algo aconteceu. Uma mensagem apareceu no celular de Jonas. Victor sabe o que vocês têm. Saiam daí agora. Quase ao mesmo tempo, ouvimos um barulho na rua. Olhei pela janela e vi 2 carros pretos estacionando. Homens armados saíram e começaram a se espalhar pelo quarteirão. Eles nos encontraram! Gritei. Jonas rapidamente desconectou o laptop e começou a guardar os equipamentos. Peguei a pasta com os documentos e o pendrive de Marina enquanto os passos na escada se aproximavam. Tínhamos poucos segundos. A única saída era pelos fundos. Um corredor estreito que levava a um beco. Corremos o mais rápido que podíamos, ouvindo os gritos dos homens invadindo o prédio atrás de nós. Por aqui! Jonas gritou, apontando para uma rua lateral. Nos misturamos à multidão enquanto os carros pretos circulavam o bairro. Finalmente conseguimos escapar. Enquanto respirávamos pesadamente em um pequeno café lotado, olhei para Jonas. Precisamos agir agora. Não temos mais tempo. Ele assentiu puxando o laptop da mochila. Vamos acabar com eles. A respiração pesada de Jonas e o zunido dos carros pretos ainda ecoavam em minha cabeça enquanto nos refugiávamos no café. Sentados em um canto mal iluminado, rodeados por conversas alheias e o cheiro de café fresco, sentíamos que o tempo estava contra nós. Amanda e Victor sabiam que estávamos armados com provas que podiam destruí-los, e agora estavam dispostos a tudo para nos silenciar. Jonas conectou o laptop à rede do café, mas sua expressão se tornou sombria rapidamente. Eles estão nos rastreando, disse ele, gesticulando para a tela. Não podemos ficar aqui por muito tempo. Peguei o pendrive de Marina e o pressionei em sua mão. Então, o que fazemos agora? Ele olhou para mim, hesitou por um segundo e respondeu. Transmitimos. Tudo. Ao vivo. É arriscado demais, rebati. Se não fizermos isso direito, Victor vai abafar tudo antes que a verdade se espalhe. É exatamente por isso que precisamos de um palco maior. Jonas insistiu. Foi quando me lembrei de Marcelo. Ele estava em São Paulo, pronto para agir. Precisávamos dele para colocar nossa exposição pública em outro nível.
Marcelo concordou em nos encontrar em um galpão abandonado na Zona Leste, onde Jonas conseguiu montar um último centro de operação improvisado. Quando ele chegou, parecia nervoso, mas determinado. Eles já tentaram me calar antes. Não vou deixar isso acontecer de novo, disse ele, a voz tremendo de raiva. Expliquei o plano. Faríamos uma transmissão ao vivo expondo os crimes de Amanda e Victor, usando Marcelo como testemunha principal. Ele confirmaria tudo o que sabia, enquanto Jonas revelaria as provas do pendrive de Marina e os documentos coletados por Samuel. Marcelo assentiu. Vamos acabar com eles. A noite chegou, trazendo uma chuva fina que batia nos vidros quebrados do galpão. Jonas ativou as câmeras e iniciou a transmissão em várias plataformas ao mesmo tempo, garantindo que seria impossível apagar a live antes que ela se espalhasse. Marcelo foi o primeiro a falar. Boa noite. Meu nome é Marcelo Alves e fui assistente pessoal de Amanda Albuquerque por 3 anos. Hoje, quero contar a verdade sobre ela e o sistema corrupto que ela representa. Ele detalhou como Amanda manipulou a empresa, desviou fundos e usou o programa Caça-Canalhas para destruir reputações, incluindo a minha. Falou sobre o medo constante que sentia ao trabalhar para ela e como Victor Tavares era o verdadeiro cérebro por trás de tudo. Depois, Jonas entrou em cena, apresentando os documentos de Marina, as gravações de Samuel e as mensagens incriminadoras que conectavam Amanda e Victor a uma rede de corrupção. Isso não é só sobre negócios sujos. É sobre como um sistema inteiro foi criado para destruir qualquer pessoa que ousasse se opor a eles. Jonas disse, com uma intensidade que fez meu peito se encher de orgulho. Conforme a transmissão ganhava tração, os números de visualizações dispararam. Comentários começaram a inundar as plataformas. Meu Deus, como isso ficou escondido por tanto tempo? Amanda e Victor precisam pagar por isso. Onde estão as autoridades? Mas sabíamos que a reação deles não demoraria. E não demorou. Em meio à transmissão, Jonas recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Vocês acham que isso vai funcionar? Estamos chegando. Olhei para ele, o coração acelerado. Quanto tempo até chegarem aqui? Não muito, ele respondeu, desligando o laptop e guardando o pendrive. Precisamos ir. Corremos para fora do galpão momentos antes de os carros pretos chegarem. Escondidos em um beco próximo, vimos os homens armados vasculhando o local. Mas a transmissão já estava nas mãos do público. Fomos para um lugar seguro, onde pudemos monitorar o impacto do que fizemos. Em poucas horas, a hashtag Tchau Justiça contra Amanda e Biru Caio Victor estavam no topo das redes sociais. Jornalistas começaram a cobrir a história e até mesmo políticos se manifestaram, exigindo investigações. Na manhã seguinte, os resultados começaram a aparecer. Amanda foi presa enquanto tentava embarcar para o exterior. A cena dela sendo algemada, com o rosto descomposto de raiva e medo, foi transmitida ao vivo. Victor, por outro lado, desapareceu. Os rumores eram de que ele havia fugido para outro país, mas as investigações continuaram e sua fortuna foi congelada. Os dias que se seguiram foram uma mistura de alívio e incerteza. Jonas voltou para sua vida, ainda ajudando pessoas prejudicadas por sistemas corruptos. Marcelo conseguiu um novo emprego e parecia estar encontrando paz. Quanto a mim, finalmente senti que havia conquistado algo além de vingança. Eu havia restaurado minha dignidade, mesmo que isso não apagasse os anos que perdi. Mas o mais importante era saber que Amanda, Victor e todos os outros que participaram desse esquema enfrentariam as consequências de suas ações. Enquanto olhava para a cidade de São Paulo da janela de um pequeno apartamento alugado, pensei em Marina. Ela foi a verdadeira heroína nessa história, mesmo que nunca tenha recebido o crédito. Talvez em algum lugar ela ainda estivesse viva. Talvez não, mas seu sacrifício nos deu uma chance de lutar contra o sistema. E por isso eu sempre seria grato.